São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Crioula News já está no ar e acompanha agora as notícias que marcam a atualidade desta quarta-feira. Crioula News. Títulos. Tribunal da Praia condena jurista João Santos por crime de injúria contra Casimiro de Pina. Prisão preventiva para 10 suspeitos de homicídio de jovem em Seleneiro. Presidente da República promete fazer de tudo para que as mulheres sejam empoderadas. Banco Central deve anunciar nos próximos dias as condições da prorrogação das moratórias. Contra a espionagem diz ter anulado plano russo para assassinar Zelensky. Cabo Verde defronta hoje Guadalupe em França com todos os futebolistas disponíveis. Crioula News. Sociedade. O Tribunal da Praia condenou o jurista João Santos pela prática de um crime de injúria agravada contra o também jurista Casimiro de Pina com 200 dias de multa, ou seja, 200 dias de multa, acrescido de uma indemnização de 350 contos ao ofendido. Este caso remonta a novembro de 2017, quando, no âmbito da comemoração do centenário da Revolução Russa, Casimiro de Pina fez parte de um painel de convidados numa conferência organizada pela então Presidente da República, em que se opôs às ideias da Revolução e das consequências do comunismo no século XX. Segundo uma fonte judicial, Casimiro de Pina alegou que se sentiu ofendido pelo fato de João Santos ter partido para ofensas pessoais gratuitas e injúrias quando este o confrontou por causa de um artigo de opinião publicado no Jornal da Praça, em que o arguido contraria as posições assumidas pelo ofendido na referida conferência. O desfecho deste caso aconteceu na segunda-feira 21, com a leitura da sentença no Tribunal da Praia, em que João Santos foi condenado a pagar a Casimiro de Pina uma indemnização no valor de 350 contos pelos danos não morais. O jurista foi ainda condenado a uma pena de 200 dias de multa, a taxa diária de 300 escudos, equivalente a 60 mil escudos. O Tribunal da Comarca da Praia decretou segunda-feira prisão preventiva para 10 indivíduos supostamente envolvidos na morte de um jovem de 29 anos em agosto do ano passado em Salineiro, Ribeira Grande de Santiago. Os indivíduos, segundo a Polícia Judiciária, indiciados na sequência da investigação levada a cabo, foram detidos fora de flagrante delito através da segunda seção de investigação de crimes contra pessoas no cumprimento de mandatos de detenção. Os 10 detidos foram apresentados na segunda-feira ao Tribunal Judicial da Praia para o primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhes sido aplicado a prisão preventiva. Cabo Verde registrou mais 4 novos casos de infecção por Covid-19 nas últimas 24 horas, do total de 228 amostras processadas pelas autoridades sanitárias no dia em que declara 5 recuperados. Sendo assim, o país passa a contabilizar 15 casos ativos, 55.463 casos recuperados, 401 óbito e 55.931 casos positivos acumulados. E a taxa de positividade ronda 1,8%. Crioula News. Economia. O Presidente da República, José Maria Neves, prometeu no Tarrafal tudo fazer durante o seu mandato para que as mulheres cabo-verdianas sejam empoderadas e propôs um trabalho conjunto entre homens e mulheres para mais igualdade e justiça. José Maria Neves defendeu esta ideia durante um encontro com cerca de 50 mulheres dos 6 municípios que compõem a região Santiago Norte,
no âmbito do Março, Mês da Mulher, realizado na tarde desta terça-feira no Mercado Municipal do Artesanato e Cultura do Tarrafal. É que, segundo ele, as mulheres ainda continuam a ser discriminadas, a sofrer violência baseada no género, a sofrer desigualdade em relação aos salários, a ter dificuldades no acesso aos cargos políticos, não obstante existirem leis, referindo-se à lei de paridade. Outro sim lembrou que a pobreza ainda se conjuga no feminino. José Maria Neves, que considerou violência contra mulheres, violência no namoro e abuso sexual contra menores de vergonha e nódoas que existem na sociedade cabo-verdiana, salientou que têm que ser eliminados e reduzidos. Por fim, o mais alto magistrado da nação afirmou que enquanto existir tais níveis de violências no país, não vai crescer e nem desenvolver-se. Durante a sua estada no Tarrafal, o Presidente da República reuniu-se com agricultores do perímetro agrícola de Colonato. Entretanto, antes esteve no município de São Miguel, onde visitou a barragem da Ribeira de Principal. A secretária de Estado do Fomento Empresarial, Adalgisa Vaz, disse que nos próximos dias o Banco Central vai anunciar as condições da prorrogação das moratórias de crédito que deverá beneficiar as empresas do setor turístico. Adalgisa Vaz, que falava ao jornalista durante uma sessão de conversa com os alunos do Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais, disse que o governo fez todo um trabalho de sensibilização, havendo já garantias da parte do Banco de Cabo Verde de que a medida que será suspensa, ou seja, que seria suspensa a 31 de março, vai ser prorrogada. Questionada sobre o período de prorrogação e das condições que as empresas deverão ter para continuar a beneficiar dessa medida, a governante adiantou que a intenção é que a mesma seja estendida para até finais do ano, abrangendo apenas o capital em dívida. As moratórias ao crédito foram aprovadas no final de março de 2020 e previam um primeiro período de 6 meses até 30 de setembro do mesmo ano, tendo sido então prorrogados até 31 de dezembro e posteriormente novamente prorrogadas devido à evolução da Covid-19, cujos impactos das medidas com vista à sua mitigação se fazem sentir na dinâmica económica e na situação financeira do país. Dados do BCV apontam que até junho do ano de 2021 o estoque de crédito em moratórias atingiu cerca de 25 mil milhões de escudos, equivalente a 20% do total de crédito bancário, estimado em 132 mil milhões de escudos. Crioula News Cultura. A exposição Mulher Cabo-Verdiana e seus ofícios do artista plástico Steve Espírito Santo será inaugurada esta sexta-feira, 25, no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa, com a participação especial da figura da cultura de Cabo Verde, Nhabalila. A exposição insere-se na programação Março, Mês da Mulher, que o Centro Cultural de Cabo Verde e a Embaixada de Cabo Verde em Portugal organizam anualmente, mas concretamente no âmbito da celebração do Dia da Mulher Cabo-Verdiana, celebrado a 27 de março. A exposição do cabo-verdiano natural de Santa Cruz, Ilha de Santiago, apresenta uma coleção de 30 esculturas que retratam a mulher cabo-verdiana na labuta diária, desempenhando inúmeras atividades de cariz familiar, profissional ou lúdica. A inauguração da exposição Mulher Cabo-Verdiana e seus ofícios de Steve Espírito Santo ocorre às 18 horas no Centro Cultural de Cabo Verde e irá manter-se até 31 de maio, com visitas abertas de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas. Crioula News. Cooperação.
Um grupo de 9 especialistas, sendo 8 portugueses e um cabo-verdiano, encontram-se na Ilha do Sal para consultas gratuitas e formação a técnicos de saúde locais no quadro da 8ª jornada de dermatologia. Desde 2014, que especialistas portugueses em dermatologia deslocam-se a Cabo Verde a fim de realizar essas jornadas no país, tendo já passado para o Fogo, Santiago, Boa Vista, Santo Antão, voltando novamente ao Sal, uma vez que estiveram aqui em 2016. A ação, que começa hoje e até a quinta-feira, divide-se por consultas nas unidades de saúde dos Espargos e Santa Maria, nas escolas, jardins, terminando com uma fase teórica, onde se prevê a apresentação de temas dermatológicos considerados pertinentes para permitir um refrescamento, particularmente dos profissionais de saúde que trabalham na atenção primária. Destacando o nível dos centros de saúde, particularmente de Santa Maria, Marco Dias considera que há um processo evolutivo muito significativo na área da saúde. Por seu lado, o delegado da saúde local, José Rui Moreira, considerando as carências da ilha a esse nível, já que não dispõe de um dermatologista, aponta para a possibilidade de se atender cerca de 600 pacientes com problemas de pele. Vamos agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. Já buscou o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula FM. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, acompanhe agora as atualidades internacionais e desportivas. Crioula News Internacional. As forças de segurança ucranianas indicaram ter desmantelado um plano dos serviços secretos russos para assassinar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, segundo a agência de notícias do país Union. O serviço de contra-espionagem ucraniano deteve uma célula liderada por um agente dos serviços secretos russos na cidade de Ugorod, no oeste do país, referiu a Union, que publicou fotos de armas apreendidas durante a operação. O grupo, composto por cerca de 25 indivíduos, pretendia alegadamente viajar para Kiev, fazendo-se passar por uma unidade de defesa territorial, a reserva militar das Forças Armadas, e realizar ali vários ataques a atos de sabotagem. Ou seja, e atos de sabotagem. Os serviços de segurança ucranianos já afirmaram noutras ocasiões, desde o início da guerra, em 24 de fevereiro, que Moscou está a tentar eliminar o presidente ucraniano e desestabilizar o país através da ação de sabotadores. A ofensiva militar da Rússia na Ucrânia, que matou pelo menos 925 civis e feriu 1.496, incluindo mais de 170 crianças, provocou a fuga de mais 10 milhões de pessoas, entre as quais 3,5 milhões para os países vizinhos, indicam os mais recentes dados da ONU. Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia. A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscou. Crioula News Desporto.
A Seleção Nacional de Futebol defronta hoje às 18 horas, está no estádio de La Sur, em Paris, congênere de Guadalupe, em jogo de preparação para as eliminatórias do CAN 2023, com todos os convocados disponíveis. Depois desta partida, a seleção de Cabo Verde viaja para a Espanha, onde na sexta-feira, 25, defronta o Liechtenstein e termina esta série no amistoso frente a San Marino, na segunda-feira, 28. Estes jogos servem de preparação para as eliminatórias do CAN 2023, cuja fase final vai acontecer na Costa do Marfim. Quer um conselho? Valorize-se. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Continuem sempre na sintonia da Rádio Crioula FM. Crioula News, informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia te tocar sempre disjó. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente de tempo.